Olá, alunos do primeiro ano A, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de língua portuguesa, vamos fazer o LIP da página de número 11 até a página de número 14, certo? Então, vamos lá. Na página de número 11, tem 3 textos. A professora vai ler um de cada vez, tá bom? Aqui em cima diz assim, ó, curiosidades. Leia as curiosidades a seguir. Depois, recorte as figuras da lateral da página. Então, são essas figuras aqui, certo? E colhe-as nos espaços adequados. Bom, aqui diz assim, ó. Seus dentes são quase tão duros quanto aço e não param de crescer. Chega a aumentar 13 centímetros em um ano. Então, em apenas um ano, o dente cresce, ele aumenta cerca de 13 centímetros, certo? Para desgastá-los, portanto, eles precisam sempre roer materiais bem duros. Então, quem será? Será que é a barata? Será que a barata tem dentes quase tão duros assim quanto um aço? Eu já vi várias baratas, eu não me lembro. Será que é o mosquito? Não sei, vamos continuar. Vou ler o texto de número 2. Estão entre os insetos mais velozes do planeta. Com suas 6 pernas e 18 joelhos, elas são capazes de correr a 5 quilômetros por hora para escapar de uma chinelada. Continuem pensando. E o texto de número 3 diz assim: o zumbido bzz, que o pernilongo faz se deve à velocidade com que ele bate as asas, cerca de 300 vezes por segundo. Então, o pernilongo bate as asas pelo menos 300 vezes por segundo. Então, o primeiro, o que vocês acham que é aqui, então, primeiro ano? Muito bem. O rato. Então, você vai recortar a imagem daqui e colar aqui o rato. No texto de número 2, quem será no texto de número 2? Ótimo! A barata, não é mesmo? E no texto de número 3, o mosquito, certo? Então, aí você dá uma pausa, recorte com cuidado, usando a tesoura sempre com muito cuidado e colhe cada imagem correspondente ao seu texto, tá bom? Passando para a página de número 12. Bom, eu vou virar aqui. Aqui está dizendo assim, ó, releia o texto 1. Que animal o texto fala, primeiro ano? Então, no texto 1, que animal que o texto fala? Será que foi a barata, não foi? Não? Ah, muito bem. O texto fala do rato, não é mesmo? Porque diz assim, ó, vou ler novamente o texto. Seus dentes são quase tão duros quanto o aço e não param de crescer. Chegam a aumentar 13 centímetros em um ano. Para desgastá-los, portanto, eles precisam sempre roer materiais bem duros. Então, o texto fala do rato, tá bom? Aqui diz assim, ó, pinte no texto a informação que você achou mais curiosa. Aqui é a sua opinião, por isso que a Proana não pintou nada nem circulou, tá bom? Você vai pegar a informação que você achou mais interessante e vai
pintar. Combinado? Letra C. De acordo com o texto, o que aumenta 13 centímetros a cada ano? Acho que é a orelha. Ah, muito bem! Os dentes do rato, não é mesmo? Então, os dentes do rato, eles, num ano, só durante um ano, ele aumenta cerca de 13 centímetros, tá bom? Na letra D, que título você daria a essa curiosidade? Que título você daria a essa curiosidade? Como são os dentes dos ratos? Ou onde vivem os ratos? No texto do rato. Ah, muito bem. Como são os dentes dos ratos, não é mesmo? Bom, letra E. Escreva no texto o título que você marcou. Então, o que acontece? Aqui está dizendo assim, escreva no texto o título que você marcou. Então, você vai lá no texto e lá em cima você vai colocar como são os dentes dos ratos, tá bom? Vocês estão vendo? Ó, deixa a Proana voltar aqui um pouquinho. Vou só voltar aqui, ó. Vocês estão vendo esse espaço que tem aqui? Sim? Aí você vai aqui nessa linha copiar isso daqui, ó. Como são os dentes dos ratos? Tá bom? É uma pergunta. Vai copiar lá. Combinado? Bom, no texto de número 2, vamos agora para o texto de número 2. Falamos agora sobre o rato, sobre os dentes do rato, que ele gosta, que ele tem um dente bem firme, nasce em um ano cerca de 13 centímetros, não é mesmo? Agora vamos falar sobre quem mesmo o título, o texto de número 2? Muito bem. Nós estamos falando, ó, qual é o animal que se refere no texto? Vou ler, preste bem atenção, ó, vamos captar. Estão entre os insetos mais velozes do planeta. Com suas 6 pernas e 18 joelhos, elas são capazes de correr a 5 quilômetros por hora para escapar de uma chinelada. Então, estamos falando o que você colou? Isso, a barata. Muito bem, tá bom? Bom, agora, diz assim, ó. Pinte na letra B, no texto, a informação que você achou mais curiosa. Então, você vai lá e vai procurar o que você achou de mais curioso e vai pintar, igual você fez no do rato, tá bom? Na letra C, encontre no texto as palavras 6 e 18. A que elas se referem? 6 e 18. Ai, não lembro. O que mesmo? Muito bem. As 6 pernas, um número de 6 pernas e de joelhos da barata. Então, fala das pernas e dos joelhos. Certo, primeiro ano? Ótimo. Dá uma pause no vídeo, vai lá na página, você tem que pintar aqui, ó, novamente, só que dessa vez lá no texto da barata, uma informação, uma curiosidade que você achou. Você tem que copiar aqui embaixo, então sempre com muita paciência. Combinado? Passando agora para a página de número 13. Na letra D, lá em cima, diz assim, ó. Dar chineladas significa bater com os chinelos ou bater palmas. Dar chineladas significa bater com o chinelo ou dar palmas.
Muito bem. Bater com os chinelos, certo? Na letra E, marque um X no título que melhor se encaixa no texto da curiosidade. Sabendo que aí o que você escolher aqui tem que copiar lá naquela linha de cima, só que no texto da barata, tá bom? Então, vamos lá. O que as baratas comem? Como são as baratas? Qual será o título que se encaixa mais ali? O que as baratas comem? Como são as baratas? Muito bem. Como são as baratas? Aí você vai voltar lá na página de número 11 e copiar naquela linha, tá bom? Que tem lá em cima. Deixa eu até mostrar que tem aqui, ó, texto número 2 e aqui tem uma linha. Olhem só, texto número 2 e aqui tem a linha e você vai copiar aqui, ó. Como são as baratas? Como são as baratas, hein? Entenderam? Agora, vamos ler novamente o texto de número 3. Então, eu vou aqui na página de número 11. O zumbido que o pernilongo faz se deve à velocidade com que ele bate as asas, cerca de 300 vezes por segundo. Então, primeiro ano, de que animal o texto fala? Muito bem, do pernilongo. Aí, pede a mesma coisa também, ó, daqui do pernilongo. Pinte no texto a informação que você achou mais curiosa. É sua opinião, tá bom? E aí você vai pintar. Na letra C, está assim. De onde vem o barulho que o pernilongo faz? Será que é da boca? Ou será que é das suas asas? Porque aqui diz assim, ó. O zumbido bzzz, que o pernilongo faz se deve à velocidade com que ele bate as asas. Então, qual é a resposta? De sua boca. Ah, não, muito bem, primeiro ano. De suas asas, tá bom? Na letra D, qual título você escolheria para essa curiosidade? Quanto tempo vive um pernilongo? Ou, de onde vem o zumbido do pernilongo? Qual que se encaixa mais? Muito bem. De onde vem o zumbido do pernilongo? É onde se encaixa mais. Então, você vai lá na página de número 11, você vai pegar aqui, ó, tem o texto, a Prona vai mostrar. Texto de número 3, e aí você vai copiar aqui, aonde você assinalou, ó, de onde vem o zumbido do pernilongo? E copiar aqui na página de número 11, tá bom? E aqui diz assim, ó, pediu para voltar e a professora Ana já explicou o que você tem que fazer, certo? Então, essa atividade aqui, você sempre tem que ir e voltar nas páginas, não é mesmo? Primeiro ano, tá bom? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas tenho certeza que o primeiro ano consegue. E sempre dando uma pausa no vídeo para copiar as respostas, tá bom? Página de número 14. Aqui na página de número 14, diz assim, ó, aqui em cima. Os 3 textos apresentam histórias de animais, notícias de animais ou curiosidades sobre os animais. O que vocês acham que aqui diz? Ah, muito bem. Curiosidades sobre animais. Certo, primeiro ano?
Entenderam? Vocês viram que, como a professora Ana disse, é um pouquinho trabalhosa essas páginas, essa parte que vai para 11, vem para 12, vai para 13, então precisa ter atenção, certo? Dá um pouquinho de trabalho, mas você consegue. Fiquem com Deus, beijos e até a próxima aula.